Fala, nação rubro-negra. O Flamengo em Foco tá no ar com mais um vídeo cheio de informações exclusivas e novidades quentíssimas do Mengão. Antes de começarmos, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notícia, nenhuma bomba e nenhuma atualização do mais querido. E atenção! Todo mundo que se inscrever no canal e comentar aqui embaixo o nome e a cidade de onde está assistindo vai estar automaticamente participando do sorteio de uma camisa oficial do Flamengo. Então já se inscreve agora, comenta seu nome e sua cidade e você pode ser o próximo torcedor a vestir o manto. Agora bora direto para as notícias. A noite em que o novo Maracanã tremeu não foi apenas um jogo, mas um manifesto de força. Imagens que circularam após a partida mostravam um estádio pulsando como se respirasse junto com a torcida. Esse clima de catarse coletiva simbolizou uma temporada em que o Flamengo não apenas conquistou títulos dentro de campo, mas também dominou as arquibancadas e os números financeiros do futebol brasileiro. O ano rubro-negro foi marcado por uma sequência impressionante de conquistas: Brasileirão, Libertadores, Carioca, Supercopa, além de torneios internacionais como o Derby das Américas e a Challenger Cup. Mas o que consolidou a hegemonia foi a capacidade de transformar paixão em presença e presença em receita. O clube terminou com a maior média de público do país, sustentando uma regularidade que poucos conseguem manter. O recorde no novo Maracanã é o símbolo mais claro desse domínio. Na partida decisiva contra o Ceará, que valeu o título nacional, mais de 73 mil pessoas estiveram presentes, sendo quase 67 mil pagantes. Foi a maior marca desde a reinauguração do estádio em 2013, reforçando a conexão entre desempenho e mobilização popular. A média de público ao longo da temporada também impressiona. Foram mais de 51 mil torcedores por jogo, número que coloca o Flamengo muito à frente de rivais como o Corinthians, que ficou na casa dos 40 mil. Cruzeiro, Bahia, Palmeiras e São Paulo também ultrapassaram a marca de 1 milhão de ingressos vendidos, mas nenhum deles conseguiu manter a constância rubro-negra. O contraste com os rivais dá ainda mais peso aos números. Corinthians, por exemplo, conquistou o recorde de renda em uma única partida, a final da Copa do Brasil contra o Vasco, mostrando que pode transformar ocasiões específicas em espetáculos financeiros. Já o Vasco, mesmo com médias menores, foi dono do ingresso mais caro do país, estratégia que garantiu arrecadações expressivas em jogos decisivos. O ranking dos maiores públicos reforça a supremacia flamenguista. Entre as 30 maiores plateias do ano, o clube aparece como mandante em 22 ocasiões. Cruzeiro surge em 5 jogos, enquanto Vasco e Fluminense aparecem pontualmente. Essa constância mostra que o Maracanã se consolidou como palco nacional, enquanto o Mineirão se firmou como alternativa de massa em Minas Gerais. No aspecto financeiro, o Flamengo também liderou com folga. Foram mais de 134 milhões de reais em bilheteria, com média superior a 3 milhões e 800 mil reais por partida. Essa regularidade garante previsibilidade orçamentária, fortalece o planejamento de elenco e amplia o poder de negociação com patrocinadores e parceiros. Atrás do Flamengo, Corinthians aparece com média de pouco mais de 3 milhões por jogo, seguido por Palmeiras, Cruzeiro e Vasco. Esses números mostram que, embora outros clubes tenham capacidade de gerar grandes receitas, nenhum alcançou a consistência rubro-negra ao longo da temporada. A engrenagem que sustenta esses resultados vai além da paixão. O Flamengo investiu em estratégias de venda antecipada, segmentação de público e precificação dinâmica. O resultado foi um estádio cheio em praticamente todas as partidas, com setores populares e áreas premium funcionando em equilíbrio para maximizar ocupação e receita. Esse modelo tem impacto direto no desempenho esportivo. Um público médio de 50 mil pessoas cria um ambiente de pressão constante sobre adversários e dá confiança ao elenco. Além disso, a previsibilidade financeira permite ao clube investir em contratações de peso e manter salários competitivos sem comprometer o orçamento. Os rivais, por sua vez, também mostraram força em momentos específicos. Vasco apostou em ingressos mais caros e conseguiu arrecadações expressivas em jogos decisivos. Corinthians provou que São Paulo pode rivalizar em bilheteria quando o contexto é favorável. Esses movimentos mantêm o cenário competitivo e obrigam o Flamengo a continuar inovando. A consistência, no entanto, é o diferencial.
Flamengo não depende de um único jogo para bater recordes, sua média elevada se repete contra adversários diversos, em competições distintas. Seja contra Palmeiras, Estudiantes ou Santos, o Maracanã esteve lotado, transformando cada partida em espetáculo. Essa regularidade também molda a experiência do torcedor. Ir ao estádio deixou de ser evento isolado e passou a ser ritual coletivo. A atmosfera criada por 50 mil vozes semana após semana influencia jogadores, árbitros e até a narrativa midiática, consolidando o Maracanã como protagonista da temporada. O impacto se espalhou pelo país. Cruzeiro e Atlético Mineiro mostraram que Minas Gerais pode reunir 60 mil pessoas em clássicos e jogos decisivos. Bahia e Ceará provaram que o Nordeste tem potencial para grandes públicos quando há planejamento e competitividade. Essa diversidade fortalece o futebol brasileiro como espetáculo nacional. Financeiramente, a superioridade rubro-negra funcionou como escudo e motor. Escudo, porque garantiu estabilidade mesmo em momentos de oscilação esportiva. Motor, porque permitiu ousar em contratações e manter um elenco estrelado. Essa combinação diferencia quem disputa títulos de quem apenas participa. O desafio agora é manter o equilíbrio. Elevar demais os preços pode afastar parte da torcida, reduzir demais pode comprometer a receita. O Flamengo parece ter encontrado um ponto de equilíbrio, com setores populares garantindo volume e áreas premium sustentando a arrecadação. O futuro aponta para novas possibilidades. O clube já estuda ampliar experiências de hospitalidade, melhorar serviços de alimentação e criar ativações pré- e pós-jogo para transformar cada partida em evento completo. Se conseguir, o Flamengo pode elevar ainda mais seu patamar, aproximando-se de modelos europeus de gestão de estádio. O recado da temporada é claro: o Flamengo não apenas venceu, mas convocou. Transformou jogos em eventos da cidade em momentos nacionais e momentos nacionais em força financeira. Essa capacidade de unir paixão, presença e receita é o que constrói hegemonias duradouras. No fim, o Maracanã voltou a ser o coração pulsante do futebol brasileiro. E o Flamengo, com sua torcida e sua gestão, mostrou que quando paixão e planejamento caminham juntos, os recordes deixam de ser exceção e passam a ser rotina. Fala, nação rubro-negra! Antes de seguir com as notícias, aproveita e se inscreve no Flamengo em Foco e já deixa aquele like que fortalece demais. Assim você fica por dentro de tudo que rola no Mengão, em primeira mão e sem perder nada. Agora bora continuar com as novidades. Ancelotti deu recado pro Felipe Luiz e para a torcida. O vídeo que circulou nas últimas horas deixou o mundo do futebol em polvorosa. Nele, Carlo Ancelotti, técnico consagrado e dono de uma trajetória marcada por títulos e respeito, aparece enviando um recado direto, firme e surpreendente para o lateral Felipe Luiz e, ao mesmo tempo, para a torcida apaixonada que acompanha cada passo de seus comandados. A mensagem, curta mas carregada de significado, rapidamente se tornou o assunto mais comentado entre torcedores e especialistas. A curiosidade em torno do conteúdo foi imediata. Afinal, Ancelotti não é conhecido por declarações explosivas ou por se envolver em polêmicas públicas. Sua postura geralmente é calma, ponderada e estratégica. Por isso, quando decidiu se pronunciar de maneira tão incisiva, o impacto foi ainda maior. O recado não apenas atingiu Felipe Luiz, mas também reverberou entre os torcedores, que se sentiram diretamente convocados pelo treinador. O tom usado por Ancelotti chamou a atenção. Não havia espaço para interpretações dúbias, tratava-se de uma mensagem clara, quase um ultimato, que exigia comprometimento e foco. Felipe Luiz, veterano respeitado e referência dentro e fora de campo, foi colocado no centro da discussão, como se o treinador quisesse reforçar a importância de sua liderança em momentos decisivos. A torcida, por sua vez, recebeu o recado como um chamado à responsabilidade coletiva. Ancelotti sabe que o ambiente das arquibancadas pode ser determinante para o desempenho da equipe. Ao direcionar palavras também para os fãs, ele deixou evidente que o apoio incondicional precisa vir acompanhado de paciência e confiança, especialmente em fases de maior pressão. Especialistas analisaram a fala como um movimento estratégico.
Para muitos, Ancelotti buscou unir elenco e torcida em torno de um objetivo comum, lembrando que vitórias não se constroem apenas dentro das quatro linhas, mas também no clima que envolve o clube. Ao citar Filipe Luís, reforçou a necessidade de que líderes experientes assumam protagonismo. O impacto foi imediato nas redes sociais. Torcedores dividiram opiniões, alguns viram no recado uma cobrança necessária, outros interpretaram como uma crítica velada. Independentemente da leitura, o fato é que a mensagem ganhou força e se espalhou em velocidade impressionante, tornando-se pauta em programas esportivos e debates virtuais. Filipe Luís, conhecido por sua postura profissional e por sua capacidade de absorver críticas construtivas, ainda não se pronunciou oficialmente. No entanto, fontes próximas ao jogador afirmam que ele recebeu o recado com serenidade, entendendo que a cobrança faz parte do processo competitivo e que sua experiência pode ser decisiva para o grupo. Ancelotti, ao longo da carreira, sempre demonstrou habilidade em lidar com estrelas e veteranos. Sua forma de comunicação, muitas vezes discreta, desta vez foi direta e pública. Isso aumenta a expectativa sobre como o elenco reagirá e se o recado surtirá efeito imediato nos próximos jogos. A torcida, por sua vez, parece ter entendido a mensagem como um pedido de união. Muitos grupos organizados já se mobilizam para intensificar o apoio nas arquibancadas, criando campanhas e movimentos que reforçam a ideia de que o time precisa sentir a energia positiva vinda das arquibancadas. O momento do recado não poderia ser mais simbólico. A equipe atravessa uma fase de transição, com resultados que exigem ajustes e foco redobrado. Ancelotti, experiente, sabe que é justamente nesses períodos que a comunicação precisa ser firme e transparente. O recado também pode ser interpretado como uma tentativa de blindar o elenco contra críticas externas. Ao assumir a linha de frente e falar diretamente, o treinador tira o peso das costas dos jogadores mais jovens e coloca a responsabilidade sobre os líderes, como Filipe Luís, e sobre a própria torcida. Analistas internacionais destacaram que a postura de Ancelotti reforça sua reputação como gestor de grupo. Ele não apenas treina, mas também administra egos, pressões e expectativas. O recado, nesse sentido, é uma ferramenta de gestão emocional, capaz de alinhar todos os envolvidos em torno de uma mesma narrativa. A repercussão também chegou a ex-jogadores e comentaristas. Muitos elogiaram a coragem do treinador em se posicionar de forma tão clara, lembrando que nem todos têm a capacidade de falar abertamente sem perder o respeito do elenco. Outros, porém, questionaram se a exposição pública não poderia gerar desconforto interno. Independentemente das opiniões, o fato é que o recado já produziu efeitos. O ambiente no clube mudou, a torcida está mais atenta e os jogadores parecem conscientes de que cada detalhe será observado daqui em diante. A mensagem de Ancelotti, portanto, cumpriu seu papel de provocar reflexão e ação. O próximo desafio da equipe será visto como um teste imediato da eficácia do recado. Torcedores e jornalistas estarão atentos para perceber se Filipe Luís assume postura ainda mais protagonista e se a torcida responde com apoio incondicional. A narrativa criada pelo treinador também fortalece sua imagem junto ao público. Ao falar diretamente, ele se coloca como líder não apenas do elenco, mas de toda a comunidade que gira em torno do clube. Essa conexão emocional pode ser decisiva em momentos de pressão. O recado de Ancelotti, portanto, vai além de uma simples cobrança. É um movimento calculado, que busca alinhar expectativas, reforçar lideranças e mobilizar torcedores. É uma estratégia que combina psicologia, gestão e experiência acumulada ao longo de décadas de carreira. Se Filipe Luís e a torcida responderem positivamente, o impacto poderá ser transformador. O time ganhará força, confiança e unidade, elementos essenciais para enfrentar os desafios que se aproximam. No fim das contas, a mensagem de Ancelotti já entrou para a história recente do clube. Não apenas pelo conteúdo, mas pelo momento em que foi dita e pela forma como foi recebida. Um recado que ecoa além das quatro linhas e que mostra, mais uma vez, por que o treinador é considerado um dos maiores da história do futebol. A repercussão do recado dado por Carlo Ancelotti a Filipe Luís e a torcida continua a movimentar intensamente o cenário esportivo. Desde que a declaração veio à tona, programas de televisão,
rádios esportivas e portais digitais têm dedicado espaço para analisar cada detalhe das palavras do treinador. O impacto foi tão grande que até mesmo comentaristas internacionais se manifestaram, destacando a firmeza e a clareza com que Ancelotti decidiu se posicionar. Entre os torcedores, o efeito foi imediato. Muitos viram no recado uma espécie de chamado à responsabilidade coletiva, entendendo que o treinador quis reforçar a importância da união entre arquibancada e elenco. Outros, porém, interpretaram como uma cobrança direta a Filipe Luís, sugerindo que o lateral precisaria assumir ainda mais protagonismo dentro do grupo. Essa divisão de opiniões alimentou debates acalorados nas redes sociais. A imprensa esportiva brasileira também repercutiu fortemente o episódio. Jornais e sites especializados destacaram que Ancelotti raramente se pronuncia de forma tão incisiva, o que torna o recado ainda mais significativo. Para alguns analistas, o treinador quis marcar território e mostrar que, mesmo em um ambiente com jogadores experientes, sua voz é a que define os rumos da equipe. Ex-jogadores e comentaristas de renome se manifestaram em programas esportivos, elogiando a coragem de Ancelotti em se posicionar de maneira pública. Eles ressaltaram que nem todos os técnicos têm a capacidade de falar abertamente sem perder o respeito do elenco. Ao mesmo tempo, houve quem questionasse se a exposição não poderia gerar desconforto interno, especialmente para Filipe Luís. Nas arquibancadas, o recado foi recebido como um pedido de maior envolvimento. Torcidas organizadas começaram a planejar ações para intensificar o apoio nos próximos jogos, criando campanhas e movimentos que reforçam a ideia de que o time precisa sentir a energia positiva vinda das arquibancadas. Esse engajamento mostra que a mensagem de Ancelotti não caiu em terreno vazio. O próprio Filipe Luís, mesmo sem se pronunciar oficialmente, tornou-se alvo de grande expectativa. Torcedores e jornalistas aguardam para ver como o lateral reagirá em campo, se assumirá postura ainda mais protagonista e se corresponderá à confiança depositada pelo treinador. A pressão é grande, mas também é uma oportunidade de reafirmar sua liderança. Internacionalmente, veículos de imprensa europeus repercutiram o episódio, destacando que Ancelotti, acostumado a lidar com estrelas mundiais, demonstrou mais uma vez sua habilidade em gerir grupos. Para eles, o recado foi uma demonstração de que o treinador não hesita em cobrar mesmo jogadores consagrados, reforçando sua autoridade e experiência. A repercussão também atingiu os bastidores do clube. Dirigentes e membros da comissão técnica viram na fala de Ancelotti uma tentativa de blindar o elenco contra críticas externas, colocando o peso da responsabilidade sobre os líderes e sobre a própria torcida. Essa estratégia pode fortalecer o grupo, criando um ambiente de maior coesão. Torcedores rivais, por sua vez, aproveitaram o episódio para provocar e levantar dúvidas sobre o clima interno da equipe. No entanto, a maioria dos analistas acredita que o recado, longe de fragilizar, pode servir como combustível para que o time se fortaleça e entre em campo com ainda mais determinação. No fim das contas, a repercussão da mensagem de Ancelotti mostra como uma declaração bem colocada pode transcender os limites do campo. O treinador conseguiu mobilizar torcida, jogadores, imprensa e até rivais, criando uma narrativa que reforça sua imagem de líder e gestor. O próximo jogo será o verdadeiro teste para medir o impacto prático desse recado, e todos estarão atentos para ver se a resposta virá em forma de desempenho e vitória. Aqui no Flamengo em Foco, você recebe as notícias mais quentes do Mengão todos os dias. Então já se inscreve no canal, deixa aquele like maroto e ativa o sininho para não perder nenhuma atualização importante sobre o mais querido. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa notícia, a opinião da nação é fundamental. A gente se vê no próximo vídeo.